Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, finalmente o Vasco anunciou oficialmente a chegada do Carlos Brasil. Vamos falar aí qual cargo que ele irá ocupar aí na diretoria do Vasco. Bem, vamos falar do Fernando Praz, também está muito perto de ser contratado pelo Vasco. E também a história envolvendo o Juninho Pernambucano, se existe essa possibilidade dele vir trabalhar no Vasco também. Mas antes, já sabe, já vai deixando aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Ficar por dentro de todas as notícias, informações e novidades do nosso Vascão. Também tem aquele baita recado aí pra você que tá afim de mudar de vida, começar a trabalhar com a internet. Tem uma baita dica aqui pra você, meu amigo. Você vai aprender todas as técnicas, começar do zero, aprender literalmente tudo pra começar a ganhar dinheiro a partir de agora e mudar a sua vida e até mesmo o seu padrão financeiro. Primeiro link aqui na descrição, uma baita dica. Confere lá, muitas pessoas estão começando a mudar suas vidas trabalhando na internet. Ótimo caminho pra você também começar aí a sua jornada. Bom, pessoal, o Vasco aí que definiu finalmente a contratação aí do Carlos Brasil, ele que estava no Corinthians trabalhando como gerente das categorias de base do Clube Paulista, voltou pro Vasco, né? Ele que saiu do Vasco nesse ano de 2021 e foi recontratado pelo Vasco também em 2021. Uma coisa muito parecida aconteceu no Náutico, né? Que o Náutico estava bem na Série B do Campeonato Brasileiro, perdeu alguns jogos, demitiu o técnico Hélio dos Anjos. Na reta final da Série B, recontratou o Hélio dos Anjos novamente e não acabou subindo, não deu em nada em Náutico, né? Uma coisa parecida aconteceu com o Vasco, essa volta aí do Carlos Brasil, que será o novo gerente geral do Vasco, cara. Vai chegar com um cargo aí bem pesado para ele conseguir ajudar ali o futebol do Vasco, né? O Vasco ainda espera definir também as contratações de um diretor de futebol e também de um coordenador. O Carlos Brasil está finalmente aí contratado, né? A novela acabou, a gente ouvia falar desse nome a semana inteirinha e agora o Vasco anunciou oficialmente a contratação desse profissional. Quem também deve vir para o Vasco, de acordo com o Globoesporte.com, é o Fernando Praz. Ele chegará não para ser goleiro, e sim coordenador técnico. Bem com o Lucão no elenco, cara. Acho que o Fernando Praz poderia pegar as luvas, ó, e ir pro gol. Mas falando sério, sem brincadeiras, ele vai chegar aí para ser coordenador da equipe. Atualmente o Fernando Praz está fazendo viagens na Europa, conhecendo alguns clubes europeus, estudando também. Inclusive, foi no Lyon, time do Juninho Pernambucano, companheiro dele de Vasco, lá em 2011, 2012 também, para que o Vasco poderia ter sido campeão da Libertadores, se não fosse aquele lance inacreditável, gol perdido pelo Diego Souza. Hoje talvez a história seria totalmente diferente, né? Hoje o Vasco teria um título a mais aí da Libertadores e talvez a história teria tomado um rumo diferente, mas lamentável o que aconteceu naquela época, mas os dois jogaram juntos aí e podem, quem sabe, até mesmo trabalharem juntos no Vasco. Informações que o Juninho Pernambucano não ficará no Lyon e que, quem sabe, ele pode sair do Lyon e o Vasco surge, e quem sabe, como uma possibilidade, né? Não existe nenhuma proposta ainda, não existe nada oficial, o Juninho ainda está trabalhando no Lyon, mas somente especulações. Quem sabe a diretoria do Vasco seja formada aí pelo executivo, sendo o Juninho Pernambucano, o coordenador técnico Fernando Praz e também aí o Carlos Brasil como gerente geral do futebol do Vasco, né? Podemos ter essas grandes novidades aí nos próximos dias. Com certeza mesmo é a contratação do Carlos Brasil e possivelmente também está um passo de acontecer a vinda do Fernando Praz para o Vasco. Deixa aí nos comentários se te agrada esses nomes, a contratação do Carlos Brasil, também quem sabe o Juninho Pernambucano vindo para ser executivo, diretor executivo do Vasco e também o Fernando Praz. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui de reforço, né? A situação aí de alguns jogadores que especulados no Vasco, né? Vários nomes são especulados diariamente no Vasco, né? Eu sempre trago aqui informações para você ficar atualizado de como que está a situação de cada um desses jogadores que são especulados aí no Vasco. O Vasco que tenta aí a contratação de muitos jogadores, cara. As informações iniciais eram que chegariam até 20 reforços, né? As informações que a gente teve aí de alguns jornalistas que o Vasco faria um grande limpa no elenco e está fazendo. Só que também vai ter que contratar muitos jogadores. Só de goleiros eu acho que o Vasco tem que contratar no mínimo 2. Porque precisa de um goleiro titular e um goleiro reserva, porque o goleiro reserva hoje o Lucão não serve pra nada, né? Os goleiros especulados aí nesses últimos dias, a gente já falou aqui de inúmeros nomes, falou aí do Júlio César, também falamos aqui do goleiro Ivan da Ponte Preta, que está sem contrato com a Ponte, não irá renovar com a Ponte Preta, está meio que um caminho livre para quem sabe fechar com o Vasco, é o time que tem desejo em contar com esse jogador, e também o Marcelo Lomba, né? Que a gente falou a respeito dele, e o Matheus Cavicchioli também do América. Marcelo Lomba está a um passo de fechar com o Palmeiras, ele está de saída do Internacional, foi especulado no Vasco, e o Palmeiras deseja contratar ele para ser reserva do até então Jailson, que foi especulado também no Vasco, né? O Jailson que também pode vir parar no Vasco. Ele está com 40 anos,
ficará livre no mercado ao término dessa temporada e pode assinar contrato de graça com o Vasco. Todos esses goleiros aí estão em fim de contrato, exceto aí o Júlio César, que está sem jogar desde o ano passado, se eu não me engano, desde 2020 que ele não joga, e com certeza esses outros nomes ficarão livres e o Vasco poderá fechar de graça com eles. Só que com certeza eles vão aguardar propostas de time da Série A, exceto aí talvez o Jailson, né, que já tem uma idade mais avançada, goleiro aí de bom nível técnico que chegaria sim para ser titular do Vasco, mesmo com 40 anos, chegaria sim tranquilamente para ser titular do Vasco, que é um bom goleiro. Mas eu acho que o restante todos vão ter especulações, sondagens de times da Série A. Pode ser que o interesse desses outros times interrompa, quem sabe, uma possível negociação com o Vasco. Tem que aguardar agora o Vasco definir a sua vida, né? Contratar um diretor executivo, porque já foi informado que só vai contratar assim que contratar um executivo para trabalhar na equipe. O Zé Ricardo já está monitorando o mercado, já teria aí uma lista de jogadores para ele indicar a diretoria do Vasco para tentar reforçar a equipe do Vasco e com certeza ele tentar fazer um trabalho melhor do que foi feito em 2021 aí com o Vasco e tentar levar o Vasco novamente para a primeira divisão. Outros nomes também são especulados e assim que a gente tiver informações mais avanços, vamos trazer aqui no nosso canal. Deixe aí nos comentários qual desses goleiros você gostaria de ver no Vasco. Marcelo Lomba está a um passo de ir para o Palmeiras, possivelmente o Jailson hoje seria o nome talvez mais perto de fechar com o Vasco. Me agrada muito o nome do goleiro Ivan, goleiro jovem que já jogou na seleção brasileira, estava muito bem com a Ponte Preta, só que a Ponte eu acho que não tem grana suficiente para bancar a permanência do jogador e ele deverá deixar o clube de Campinas. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Muito obrigado, forte abraço, saudações vascaínas a todos e é nóis!